Agora uma informação que acaba de chegar, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou prender Léo Índio, primo dos filhos de Jair Bolsonaro. Léo Índio que fugiu para a Argentina. O ministro do Supremo mandou prender o empresário Léo Índio, primo dos filhos mais velhos de Bolsonaro, depois de ele fugir para o país vizinho Argentina. Léo Índio é réu no Supremo por envolvimento nos atos golpistas do dia 8 de janeiro e está com o passaporte retido, proibido de deixar o país. O ministro decidiu, depois de a Procuradoria-Geral da República apresentar manifestação favorável à prisão dele. Léo Índio, como eu disse, é réu no Supremo. Ele responde a uma ação penal por envolvimento nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Teve o passaporte apreendido em 2023 na Operação Lesa Pátria da PF. O documento não é obrigatório para acessar o país vizinho, com isso ele fugiu para a Argentina. A localização informada ao Supremo estaria errada. Léo Índio disse ao UOL que está na região de Mendoza, no oeste da Argentina, uma área de mais de 2.000 quilômetros de distância daquela informada ao Supremo e às outras autoridades argentinas. Primo dos filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Léo Índio também tem discurso político. Ele disse que pretende voltar ao Brasil assim do que ele chama de perseguição injusta acabar. Informações do Matheus Coutinho. Carla Araújo, Moraes mandando prender o primo dos filhos mais velhos de Bolsonaro. Diego, e na verdade, o Léo Índio conversou com o repórter Eduardo Militão no fim de semana, no plantão, e foi curioso justamente por isso, porque ele nessa questão de adotar o discurso político, ele falou, não, eu já entreguei o endereço para o STF lá, mas eu estou em outro lugar, eu estou ficando em outro lugar, o que é uma transgressão, né? Você não pode estar num lugar e dizer para as autoridades que você está em outro. E essa é uma das razões que ontem a Procuradoria-Geral da República pediu a prisão dele e agora Moraes acata. Então há um pedido aí da Procuradoria-Geral, já que ele é réu, e ele praticamente também, eu imagino que vai usar o mesmo discurso. Claro, a situação é diferente. Ele já é réu, ele está sendo investigado, ele saiu do país sem passaporte, porque para ir para a Argentina não precisa, mas ele informou errado às autoridades onde estava. E aí eu ia comparar com a situação similar em termos de discurso de perseguição política de Eduardo Bolsonaro, que nem réu mas que está nos Estados Unidos dizendo que seria preso e tudo mais. Então, eu imagino que essa prisão dos sobrinhos, que na verdade ele é primo, né, do Eduardo, do Carlos e do Flávio, porque ele é sobrinho da primeira mulher do Bolsonaro, mas ele sempre foi bem próximo. Durante o governo Bolsonaro, ele era uma figura frequente aqui no Palácio do Planalto, no Congresso, e aí eles vão usar também essa prisão para reforçar essa perseguição política que o Eduardo também fala que está sofrendo lá nos Estados Unidos. Mas o fato existiam medidas cautelares, ele está respondendo uma ação, ele fugiu para a Argentina e mentiu para as autoridades sobre o seu endereço, né? E aí, por isso, a PGR pede e Moraes acata. Enfim, tem uma outra notícia que tem a ver com PGR e Moraes, prisão e família Bolsonaro, que eu acho que você ainda não deu aí, mas que agora Moraes nega uma de Bolsonaro, né? Uma outra questão, mas que está tudo no mesmo tema, escopo, digamos assim. Verdade. Tem aqui a reportagem também, Carla, a gente vai mostrar agora para o pessoal que está acompanhando o UOL News. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o pedido de prisão de Jair Bolsonaro, pediu arquivamento desse pedido. Vale lembrar que o ministro Alexandre de Moraes pediu um parecer da PGR. O Matheus Coutinho também informa que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou agora à tarde no STF contra um pedido de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, esse pedido apresentado numa notícia crime. Para Gonet, o pedido não tem elementos informativos mínimos. A PGR pediu o arquivamento do caso. Gonet disse que os autores do pedido de prisão não têm legitimidade para fazer isso diretamente ao STF. Para o Procurador-Geral, esse tipo de representação deveria ser protocolada na polícia ou no Ministério Público, que são os órgãos responsáveis por representar por esses tipos de medidas. Na manifestação, ele lembrou que todas as medidas cabíveis envolvendo o ex-presidente já foram solicitadas pela PGR no âmbito da investigação que levou à denúncia contra Bolsonaro por tentativa de golpe. Além disso, a PGR entendeu que a queixa-crime apresentada não tem elementos mínimos para pedir a prisão de Bolsonaro.
Agora, Sakamoto, a decisão é do ministro Alexandre de Moraes, que deve acompanhar essa orientação da PGR. Bolsonaro poderia utilizar isso na estratégia dele, né, que tem falado sobre perseguição e tudo mais. Age acertadamente a PGR e agiria acertadamente o Supremo, o ministro Moraes, caso ele siga essa orientação, Sakamoto? Diego, esses pedidos de prisão contra o Bolsonaro, que vem de políticos daqui, políticos dali, né, falando que, olha, neste caso foi porque o Bolsonaro convocou atos pela anistia aos golpistas, mas esses pedidos de prisão, né, aqui e ali, desculpa usar o termo, eu não estou querendo menosprezar ninguém não, mas é bobagem, é bobagem, é bobagem e não vão ser atendidos. Gente, o Bolsonaro só vai ter um pedido de prisão atendido quando ele, for condenado. Quando ele for condenado, não tiver mais recurso, aí a prisão vai ser decretada e ele vai preso. Esse é o ponto. Ou se ele tentar fazer algo tão absurdo, mas tão absurdo, que não tenha como. A Justiça, a Procuradoria-Geral da República, a polícia teriam que prendê-lo, porque senão seria uma desmoralização do sistema de justiça. Vamos lembrar todos e todas que o Bolsonaro não é que tentou fugir, o Bolsonaro de fato fugiu em fevereiro de 2024 ao permanecer nas dependências da Embaixada da Hungria, do seu aliado de extrema-direita Viktor Orbán, né, que é o governante da Hungria, por 2 dias durante aquela época lá do Carnaval, depois de ter o seu passaporte confiscado, né, apreendido, né? E por que que ele fugiu? Porque a polícia não pode entrar na embaixada. Então ele estava inalcançável à justiça brasileira. E mesmo assim, Moraes, falaram que não. Todo mundo falou, não vão prender, não houve nada de errado, ou deixar disso. Por quê? Porque está se evitando prender o Bolsonaro antes de uma sentença. O Lula só foi preso depois da sentença. O Bolsonaro só vai ser preso depois de uma sentença. Por quê? Porque a justiça não quer criar mártires.